Nós vamos estudar a palavra de Deus. Essa semana eu estava orando e no meu tempo devocional Deus fez eu lembrar de um painel que eu participei de liderança alguns anos atrás na Igreja Lagoinha, lá em Belo Horizonte. Era um congresso de jovens e eu era um dos pastores que estava respondendo os conferencistas. E uma pergunta que chegou para mim foi: como eu posso cumprir o chamado de Deus para a minha vida? Era uma moça que perguntou isso, e eu lembrei dessa pergunta, e lembrei desse episódio, e para mim ele tomou um contorno diferente. Era como se num momento novo da minha vida eu me perguntasse: Senhor, como eu posso cumprir o teu chamado? Como é possível fazer isso? E orando, uma série de personagens bíblicos vieram à minha mente, que alcançaram êxito, cumprindo o chamado de Deus. E hoje eu queria olhar para alguns desses personagens que a palavra de Deus nos apresenta e tentar compreender como eu e você, nós podemos cumprir o chamado do Senhor para nós. Quantos desejam isso? Você vai cumprir em nome de Jesus todo o bom propósito de Deus na tua vida. Eu fiquei tão feliz de ver o batismo, ver o pastor ali com tanta alegria fazendo o batismo, os irmãos aqui, que alegria, viu? Que privilégio. E é tão bom a gente ver os propósitos do Senhor se cumprindo na nossa vida. Que alegria. Todo bom propósito do Senhor vai ser cumprido na sua vida, amém? Como? O primeiro personagem que me veio à mente foi Jeremias. Jeremias cumpriu o seu ministério num tempo difícil. E a sua missão era preparar o povo de Deus para o exílio. Ele estava em Jerusalém quando a cidade foi sitiada e as pessoas passaram fome. E por isso ele ficou conhecido como profeta chorão, porque vendo as atrocidades da guerra e as pessoas passando necessidades, ele escreve um livro chamado Lamentações de Jeremias. Mas apesar das dificuldades de confrontar autoridades no seu tempo, delas não entenderem, ele é preso, é lançado no poço. Mesmo assim, ele cumpre o chamado de Deus. E eu fiquei me perguntando: o que fez Jeremias cumprir o propósito do Senhor num momento como esse? Como ele foi capaz de servir a Deus e alcançar êxito no trabalho que o Senhor confiou nas suas mãos? E o que me chamou a atenção na história de Jeremias é que o que o sustentava era a revelação especial de Deus. E eu creio que o que mantém de pé o chamado que Deus confia nas nossas mãos é a revelação especial de Deus para nós. E essa revelação especial acontece de algumas formas na vida de Jeremias. Primeiro, ele recebe uma palavra. Jeremias capítulo 1, versículo 4 diz: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse, no ventre te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei as nações, e te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem te enviar irás, e a tudo quanto te mandar falarás. Em primeiro lugar, o que sustentou o chamado de Jeremias foi a palavra revelada, a palavra específica de Deus. E sabe, a palavra do Senhor é a garantia que seremos bem-sucedidos. Eu gosto do texto quando Pedro está no barquinho, depois de ter passado uma noite inteira trabalhando, sem pescar nada, Jesus manda ele entrar no barco de novo, ir para as águas profundas e lançar a rede mais uma vez, numa hora não apropriada. E ele então diz para Jesus: sob as tuas palavras lançarei a rede. E o que acontece? Uma pesca maravilhosa. Sabe, a palavra revelada de Deus para nós, ela é a garantia que vamos cumprir o propósito de Deus para nós. Quantas vezes as palavras do Senhor me guiaram? Minha Bíblia está cheia de palavras grifadas, versículos. Talvez a sua, quem faz isso também? Tem até umas datas do lado. Tem na sua também?
o dia que eu perguntei isso, o dia que Deus me falou sobre tal assunto, o dia que... São palavras de Deus que depositamos, alçamos a nossa fé ali e por isso nos mantemos firmes. Eu lembro de um amigo que ia fazer uma viagem para o exterior e ele tinha dúvida se esse era o projeto de Deus para a vida dele. Ele começa a pedir que o Senhor falasse com ele, então o Senhor fala com ele no Salmo 121, guardarei a sua saída e a sua entrada. Passa um tempo, ele pede um sinal financeiro e vem de novo o sinal que ele pede. Ele está fazendo uma viagem para uma cidade aqui no país e tinha uma torre e algo incomoda para ver o que estava escrito debaixo da torre. Ele chega naquele lugar e ele olha, estava escrito Salmo 121, guardarei a sua saída e a sua entrada. Ele vai para a viagem, passa dificuldades, mas ele lembrava, tinha uma palavra de Deus para estar naquele lugar. Quantos querem ser bem-sucedidos no chamado de Deus? Busque a palavra revelada, especial, específica de Deus para a sua vida. Mas Deus não dá apenas isso para Jeremias, Deus também dá uma visão para ele. O texto vai dizer, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Sabe, Deus sustentou o chamado de Jeremias, não apenas com a sua palavra, mas o Senhor também o visitou com uma visão. Quantos querem ser bem-sucedidos aqui no propósito de Deus? Você precisa receber visão do alto. É ela que nos sustenta. Ele recebe a palavra, mas no caminho Deus pergunta, o que você está vendo? A palavra amendoeira na língua hebraica tem a mesma fonética da palavra velar, cuidar. É como se Deus estivesse dizendo para ele, toda vez que você vê uma amendoeira no teu caminho, lembra, eu velo para cumprir os meus propósitos na sua vida. Sabe, a visão de Deus muitas vezes tem a ver com o cuidado. Ele nos manda e diz, ei, fica tranquilo, a tarefa é difícil, confrontar reis, autoridades, não era fácil, mas eu zelo para cumprir a minha palavra, o meu propósito na sua vida. Visão de Deus, visão do alto. Ontem eu estava contando aqui como uma visão do cuidado de Deus se manifestou na minha vida. Um dia eu cheguei do culto tarde já, culto de domingo, depois você pregou várias vezes, eu estava cansado. Eu não queria falar com mais ninguém. E aí tocou meu telefone. Era um irmão da igreja. Falou, pastor, eu preciso falar contigo hoje. Falei, meu irmão, pode ser durante a semana, a gente marca um horário. Falou, pastor, não, tem que ser hoje, eu queria passar na sua casa. É só 5 minutos, nunca é 5 minutos. Isso eu já aprendi. Pastor, você desce na portaria, eu só quero falar rapidinho. Falei, tá bom, meu irmão, venha. E aí ele passou, eu desci, peguei o elevador. Ali no saguão, começamos a conversar. Passou 5 minutos. E ele falou assim, pastor, é o seguinte, eu quero falar um negócio para você, mas eu queria que você fosse lá no meu carro. Falei, esse negócio está ficando complicado. E aí peguei, entrei no carro. Falei, tá bom, meu irmão, vamos lá. Aquele irmão pega a estrada. Começa a andar na estrada. Falei, meu Deus, para onde eu estou indo? Passa um tempo, ele vira numa rua assim, no meio do nada. Vai andando, vira até estrada de chão. Um escuro, nenhuma luz. Ele para o carro, falou, pastor, desce do carro. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer aqui? Desce do carro, pastor. Tá bom, desci, ele desce também. Pastor, eu te trouxe aqui nesse lugar escuro, porque Deus mandou entregar uma palavra para você. Olha para o céu. E estava estrelado. Nesses dias disseram para você que as coisas não iam dar certo. Deus me mandou aqui te fazer olhar para as estrelas. Assim vai ser o seu ministério, pastor. Desse jeito. Ele entrou e começou a orar comigo dentro do carro. Sabe, quando eu voltei para casa, naquele dia eu tinha visto a amendoeira que Jeremias viu. Uma visão
do cuidado de Deus que chegou na hora certa. Eu não sei como você chegou aqui, mas uma visão do alto, do Senhor vai se estabelecer na sua vida. Ele vela para cumprir os seus propósitos. Ele me chamou para contar as estrelas junto com você. Sabe, o que sustenta o nosso chamado é a palavra revelada, mas a visão do alto. E a visão não é só do cuidado. Se você continuar lendo o texto, o Senhor pergunta de novo: o que mais você vê? Ele diz: uma panela com água fervendo que vem do norte. E a visão do Senhor, quando queremos cumprir o chamado dele nas nossas vidas, tem a ver com o que ele quer para o seu povo. Qual é a direção? Qual é o caminho? Ei, em nome de Jesus, você quer ser bem-sucedido no propósito que Deus deu para você? Procure uma visão do alto. Procure uma visão do alto. Mas não apenas isso Deus fez com Jeremias. Deus se revelou a ele também através de um toque. A Bíblia diz que estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Para cumprirmos o propósito de Deus, precisamos da palavra revelada, da visão que vem do alto, mas do toque de Jesus na nossa vida. Sem Ele, nada podemos fazer. É Ele que põe as palavras na boca, é Ele quem dá a unção, é Ele quem nos dá condição, é o toque de Jesus. Quantos querem o toque de Jesus hoje? Eu estava preparando essa mensagem e lembrei de uma canção antiga. O compositor dessa canção, em 1963, William Gaither, ele trabalhava com um evangelista que promovia cruzadas. E numa das cruzadas as pessoas começaram a vir à frente carregadas, com o rosto carregado, pesado. Mas à medida que Jesus as tocava, os seus semblantes eram transformados. Ele volta para casa com aquela imagem e começa a clamar no seu quarto por um toque do Senhor. E então Deus lhe dá essa canção. Aleluia! Nós cumprimos o chamado de Deus quando o toque dele chega nas nossas vidas. Quantos desejam um toque de Jesus hoje? Ele vai te tocar. Ele vai te tocar. Ele vai te tocar. Hoje eu vim pedindo um toque de Jesus. Enquanto vim a esta casa. Aleluia. Mas sabe, outro personagem que eu lembrei, enquanto preparava essa mensagem, me perguntava como que eu posso cumprir o chamado de Deus na minha vida, foi de Moisés. Moisés cumpriu o seu chamado porque deixou Deus tratar os seus medos. E a Bíblia nos mostra como Deus trata os medos de Moisés. Ele usa uma serpente, uma cobra brava e peçonhenta. Olha o que diz o texto em Êxodo 4. Então o Senhor lhe perguntou: o que é isso que tem nas mãos? Uma vara, respondeu ele, e disse o Senhor: jogue ao chão. Moisés jogou e ela se transformou numa serpente. Moisés fugia dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em suas mãos. O que está acontecendo aqui? Deus está tratando os medos de Moisés. Ele tinha acabado de ver uma sarça pegando fogo que não se consumia. Aquilo chama a sua atenção, ele vai até aquele lugar e Deus fala com ele: olha, eu tenho um chamado. Eu quero te usar para libertar o meu povo no Egito. E ele tem um monte de medos. E aí Deus faz aparecer uma cobra na frente dele. E dá uma ordem estranha. Pega ela pela cauda. Se alguém conhece um pouco de cobra, sabe que esse não é o jeito de pegar uma cobra. Você tem que pegar por onde? Por trás da cabeça. Por quê? Se você pegar pela cauda, ela se enrola no braço e você vira um alvo fácil da víbora. Por que que Deus manda ele pegar a cobra pela cauda? Deus queria ensinar para Moisés que com a ajuda do Senhor, ele podia enfrentar os seus medos. Mas quais eram os medos de Moisés? Ele vai dizer no versículo 1,
Senhor, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu? O medo de não ser ouvido pelo povo, o medo de não ter sua liderança reconhecida, o medo da rejeição. Mas não apenas isso, no versículo 10 ele diz mais: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. Ele tinha medo, porque agora, diante do chamado do Senhor, as suas limitações ficariam ainda mais aparentes. Dependendo do desafio que Deus propõe para nós, é como se um holofote alcançasse aquilo que representa muitas vezes a minha e a sua limitação. Mas como é que Deus trata isso na vida de Moisés? Deus começa a manifestar uma série de sinais. Joga a vara, vira a serpente, pega pela cauda, vira a vara de novo. Você vai enfrentar o faraó assim. Põe a mão no peito, tira a mão, fica leprosa. Põe de novo, fica curado. E aí Deus fala, se isso não for suficiente, você vai tomar da água do Nilo e eu vou transformá-la em sangue. O que Deus está falando? Me obedece. Enfrenta os teus medos, que os meus sinais te acompanharão. Sabe, Deus não usa pessoas que não têm limitações. Todos nós temos. Mas é nas nossas limitações que Deus revela a sua glória. Ele usa gente simples. Ele usa pessoas que têm defeitos, problemas. Mas a obra é dele, os sinais são dele, e a glória é dele, aleluia. Hoje eu vim dizer para você, cumpre o chamado, enfrenta os teus medos, pega a cobra pela cauda, e os sinais de Deus vão te acompanhar em nome de Jesus. Talvez você me vê pregando aqui, né, e pensa que eu sou desinibido. Quando eu era criança, eu era tão tímido, tão tímido, tão tímido. Eu lembro que eu estudava, fazia aula de música na Belas Artes. E eu fazia flauta. E quando chegava no dia das provas, eu sabia tocar as músicas direitinho. Eu estudava. Mas quando chegava na hora, eu ficava tão nervoso e eu tremia tanto que eu errava os buracos. Falar em público, então. Um dia, eu era adolescente, e o pastor Jacques me pôs para pregar num mutirão missionário, numa congregação. Eu queria pegar ele. Eu lembro, antes de começar a ministração, eu fui lá para um quartinho que tinha na igrejinha, e eu estava tremendo, falei, meu Deus, e agora? Senhor, me dá uma palavra. E eu tenho peso ainda de o meu pai ser um bom pregador, então eu achava que eu ia entregar alguma coisa. Eu orando abri a Bíblia, e eu lembro até hoje, caiu nesse texto, eis que eu ponho as minhas palavras na sua boca. Quando eu peguei no microfone, algo aconteceu, as palavras fluíam, porque o nosso Deus é poderoso. Você vai cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Enfrenta os teus medos. Enfrenta os teus medos. E você vai ver a glória de Deus. Pega a serpente pela cauda em nome de Jesus. Quantos querem cumprir o chamado de Deus? Terceiro. Outro personagem que tocou meu coração foi Eliseu. 2 Reis 2:13 diz, depois pegou um manto de Elias, que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou, onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, essas se dividiram, e ele atravessou. Quando os discípulos, os profetas, vindo de Jericó, viram isso, disseram, o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Eliseu me intriga, essa história me intriga. Elias é tomado pelo Senhor.
em carruagens de fogo. Não sobra nada, nenhum pedaço de roupa, nada, mas o manto dele fica. Por quê? O que esse manto representava? Para mim, ele representava o legado daquele homem. E sabe, Eliseu pôde vestir aquela capa, porque ele valorizou, ele honrou o que Deus havia dado para o seu antecessor. Quantos querem cumprir o chamado de Deus? Valoriza, honra aquilo que Deus depositou sobre aqueles que te ensinaram. Porque quando valorizamos e honramos esta unção, somos abençoados por Deus. E o Senhor confia nas nossas mãos uma capa que não é nossa. Enquanto eu estava pensando na nossa igreja e pensando no ministério, o Senhor colocou o desejo no meu coração de valorizar e honrar, como Eliseu fez. Ele honrou a unção que existia sobre a vida de Elias. Elias está para ser arrebatado e vai de escola em escola se despedindo, e ele não larga, ele vai atrás, uma a uma. Ele está ali, no calcanhar. Quando ele chega no Jordão, Elias pergunta para Eliseu: o que você quer, menino? Não tem como continuar teu ministério sem a porção do Espírito que está na sua vida. Eu preciso. Ele diz: olha, não tem como te dar isso. Se você ver as carruagens, é sinal de que Deus já derramou sobre a sua vida. Unção nós conquistamos na presença, mas ele valorizou. E eu comecei a lembrar e valorizar a devoção. A devoção da minha mãe. Hoje eu lembrei tanto dela, despedida da Anelita, apareceu um monte de foto da minha mãe aqui também. Os caderninhos de oração dela e do pai. Quantas vezes eu abri a porta e eles estavam de joelhos orando. Obrigado, Senhor, pela vida desses que me ensinaram a ter uma vida de oração, uma vida de devoção. Eliseu honra os métodos. Se você ler o livro de 2 Reis, você vai ver que muitos métodos de Elias aparecem no ministério de Eliseu. Hoje eu senti desejo de honrar muitos irmãos que me ensinaram. Esses dias apareceu uma foto lá, minha, quando eu assumi o ministério de adolescentes. A gente tinha feito uma viagem missionária, eu estava junto com os adolescentes. Eu era igual, não dá para diferenciar quem era os adolescentes e quem era o líder, o pastor. Eu falei: meu Deus, que loucura! E eu sou grato a Deus pela vida da tia Marta, que hoje é líder da Basque, que me chamava na casa dela e pegava lá ela e o Silas as planilhas de como organizava os acampamentos. Olha, é assim que faz. Aqui, ó, pauta para reunião, Michel. Me ensinava a conduzir as reuniões. Que bênção. Fiquei lembrando do pastor Edson, meu primeiro funeral. Eu era obreiro aqui. Aí não tinha quem mandar, mandaram eu. O pastor Edson me ligou: Michel, para você fazer o funeral. Pastor, eu nunca fiz. Aí ele falou: não, mas é você. Eu falei: mas pastor, eu não estou com o sermão preparado. Ele falou: mas meu filho, abre em João 14, lê o texto e fala, Deus vai te usar. Abri a Bíblia e foi tremendo aquele dia. Depois do meu primeiro casamento, ele estava lá, fazendo o casamento junto, para me ensinar. Também fiquei lembrando da entrega de pessoas aqui nessa igreja que me ensinaram tanto. Elias entregou tudo e Eliseu fez o mesmo. Talvez alguns não conheceram a tia Judite. Quem conheceu a tia Judite? A igreja já andava com aquele molho de chaves. Era a zeladora da igreja. Eu lembro um dia, era mais de meia-noite, tinha tido um evento na capela. Todo mundo tinha ido embora. Eu abri a porta da capela, estava a tia Judite sozinha, tirando os tapetes,
tirando as escadas. Eu falei, e ela era uma senhora já de idade. Falei, que ajuda, avó, por favor. Ela ia fazer tudo sozinha. Quanta entrega. Seu Temix, que almoçava aqui nos almoços da igreja, ele gostava de conversar. E eu sentava para almoçar com ele, e ele me contava, menino, você sabe como é que essa igreja foi construída? Teve uma campanha que a gente deu todo o salário do mês. Eu dei o meu salário do mês. Paulo Jeremias. A gente ia para Fraiburgo, uma igreja com problema. Ele me levava lá para ajudar no louvor. Punha no carro, pregava, ensinava os irmãos. Aquela igreja não morreu por causa dele. Depois uma moça dali foi fazer seminário comigo. Porque tinha gente nessa casa que entregou e entregou muito. E eu louvo a Deus, porque quando nós honramos aqueles que deixaram um legado, valorizamos o que eles nos ensinaram, a bênção do Senhor e a unção dele se renova na casa do Senhor. Eu queria agradecer a Deus por essa igreja. Nós temos história. Nós temos gente linda aqui. Alguns chegaram há menos tempo. Mas tanta gente já entregou tanto. Você quer cumprir o seu chamado? Honra, valoriza o legado daqueles que passaram antes de você e já fizeram um bocado. E quem sabe eu e você vamos ter o privilégio de pegar o manto e quando tocar no rio de novo, ver ele abrindo mais uma vez. Porque o Deus de Elias era também o Deus de Eliseu. Quantos querem vestir esse manto? Você vai cumprir o chamado de Deus na tua vida, eu creio, em nome de Jesus. Por fim, último personagem que eu lembrei. Pedro. Se queremos cumprir o chamado de Deus, temos que estar dispostos a fazer renúncias. Pedro, ele vive um contraste. Depois de uma grande frustração, entra no barco, ouve as palavras, lança a rede e vem a pesca maravilhosa. Ele tem que chamar o barco de um amigo para levar os peixes para a praia. Mas sabe, ele podia olhar, talvez foi a maior pesca da sua vida, o melhor negócio que ele já fez. Mas quando Jesus fala, filho, eu quero te fazer um pescador de gente, ele abandona a pesca maravilhosa. Tem muita gente que não entende o que é abandonar a pesca maravilhosa. Você quer cumprir o chamado de Deus? Você vai ter que fazer renúncias. Algumas são mais fáceis, outras mais difíceis. Mas uma coisa que eu tenho aprendido é que elas não param. Os ciclos novos da graça de Deus vêm e Ele pede novas renúncias. Mas quando a gente tem coragem de dar o relógio, como o Luiz fez, e pela fé abre mão, sem saber o que vai acontecer, vem o relógio, o iPad e o dinheiro. E a ilustração final do pastor, pela graça de Deus. Deus é bom e Ele cuida de tudo. Tem muita gente aqui que está segurando no barquinho, ele está cheio d'água, ou está fascinado, deslumbrado com a pesca maravilhosa, e está atrasando milagres de Deus. Sabe, as maiores experiências que eu tive com o Senhor foi quando Ele me pediu algo e pela fé eu entreguei. A provisão milagrosa vem sempre acompanhada da obediência. Ontem estava falando sobre o Natal. Ouro, incenso e mirra. Eu já vi várias explicações sobre o ouro, incenso e mirra. E de fato, se olharmos para cima, eles entronizam Jesus. É o Messias revelado.
Mas se a gente olhar um pouco para baixo, a gente vai ver uma família que obedeceu, que não tinha dinheiro para pagar uma hospedagem, e chegou ouro, incenso e mirra. Pior, tinha que fazer uma viagem para o Egito, porque Deus os manda para lá, ficar um bom tempo, e agora eles tinham provisão para todo o tempo necessário, porque o nosso Deus é fiel. Você quer cumprir o chamado de Deus na sua vida? Quantos querem isso? Hoje eu quero orar por você, que a palavra revelada do Senhor, ela alcance a sua vida, que a visão do alto, abra os seus horizontes, que o toque do Senhor te capacite, que você enfrente os seus medos com a ajuda de Deus, que o Senhor te dê a graça de valorizar a unção daqueles que passaram, aqueles que te ensinaram, o legado deles, que Deus nos dê a graça, sim, de fazermos renúncias e experimentarmos a fidelidade do Senhor nas nossas vidas. Enquanto a música toca, eu quero orar por você. Eu não sei o que representa o teu chamado. Eu não sei o que representa o desafio de Deus para a tua vida. Eu não sei qual é a missão que Deus confiou nas suas mãos. Mas hoje, nesse lugar, Deus quer despertar fé no nosso coração. E eu queria orar por você. E eu creio, o toque de Jesus, vai alcançar a sua vida hoje. Você é alvo da bondade de Deus. Você é alvo da bondade de Deus. Ele vai nos dar os recursos necessários para cumprirmos a sua obra. Se você quer pedir, Deus, eu quero o teu toque hoje. Eu quero cumprir o teu chamado. Eu quero a tua provisão. Eu quero, Senhor, cumprir tudo isso. Enfrentar os meus medos. Deus, eu quero. Aonde você está, sai do teu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Pode vir, sai da galeria, vem lá de trás, aqui da frente, venha, eu quero orar por você. Não importa se você é líder, se você é pastor, mas você quer um toque de Jesus na tua vida, uma graça nova, não importa, venha, tem muita gente que Deus está chamando hoje aqui, venha. Disseram para você que acabou. Hoje Deus te trouxe aqui para contar as estrelas. Não acabou não. Não acabou não. Eu não vou te levar no meu carro para a estrada. Mas uma visão de Deus vai chegar para você nesse lugar hoje, em nome de Jesus. Eu já recebi o toque de Jesus algumas vezes na minha vida. Mudou tudo. Hoje você vai receber o toque de Jesus nesse lugar. Se você quer, venha. Não importa se você tem cabelo branco ou se você é novinho, venha. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus pela sua vida hoje. Que o propósito de Deus se cumpra, que a graça do Senhor seja derramada em nome de Jesus. Aleluia. Isso, venha. Pai querido, nós estamos juntos aqui diante do teu altar. Por vezes o Senhor coloca desafios diante de nós que parecem maiores do que nós mesmos. Mas os meus irmãos vieram aqui, Deus, a esse altar para dizer que querem cumprir o propósito, o chamado de Deus nas suas vidas. E eu quero clamar agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor toque pessoas com o seu poder nesta casa, que eles sejam renovados pelo Espírito Santo, que eles recebam da parte de Deus a provisão que precisam para todo o trabalho, que eles enfrentem os seus medos, que eles se lancem na direção da tua voz, Pai, e que os milagres e a provisão maravilhosa do Senhor os acompanhem.
Pai, em nome de Jesus, que possamos sim, Deus, vestir o manto, o legado daqueles que já nos ensinaram. Que possamos, Pai, na autoridade do nome de Jesus, Pai, fazer as nossas renúncias. Pai, existem pessoas presas aqui, Deus, a coisas, a negócios, a projetos, dependência emocional. Eu quero clamar que hoje seja quebrado tudo isso e que eles possam viver na dependência do Senhor e experimentar a provisão maravilhosa. Faz algo novo, faz algo novo, faz algo novo entre nós. Estabelece o teu querer, a tua vontade, derrama a tua graça, a tua unção e o teu favor, e que o teu nome seja exaltado, que o teu reino avance, que o Senhor seja glorificado entre nós. Faz assim, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Pode ficar onde você está. Eu quero pedir que todos fiquem de pé agora. Quantos creem que há poder no nome de Jesus para salvar? Você crê nisso? Eu creio. Pessoas vão nascer de novo hoje nesse lugar. Se você veio hoje a esta casa, o primeiro chamado de Deus para nós é o chamado da salvação. Ele toma a iniciativa de nos buscar. Ele nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. A Bíblia diz que todos estavam mortos em seus pecados e delitos. Morto não ouve, não sente, não percebe as coisas do Espírito. Mas então Deus nos chama. Como Ele fez com Lázaro: sai para fora. E aí nesse instante nós nascemos no Espírito. E o mundo espiritual, a vontade de Deus é revelada a nós. Hoje isso vai acontecer neste lugar na vida de pessoas. Gente vai ser chamada por Deus para um novo tempo, para uma comunhão com o Senhor. Pessoas vão nascer de novo. Sabe, quando isso aconteceu comigo, os meus ouvidos foram abertos. No dia que um jovem orou por mim, eu ouvi Jesus dizendo: eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu te amo e eu vou te usar para o louvor da minha glória. Naquele instante eu fui chamado. Hoje você vai ouvir a voz do teu Senhor neste lugar. Pessoas vão nascer de novo. Se hoje você está dizendo: eu quero conhecer Jesus, eu quero entregar minha vida para Ele, eu quero que Ele tome o controle, o volante da minha vida, eu aceito esse primeiro chamado de Deus. Aonde você está? Levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Tem uma multidão. Isso, fica com a mão erguida assim. Aleluia. Estende as duas mãos, nós vamos orar. Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu aceito o teu chamado. Toma o controle. Eu quero nascer de novo. Eu quero ser conduzido pela sua voz. Senhor Jesus, eu entendo que sou um pecador, mas hoje eu me arrependo. Aleluia. Deixa eu orar por você. Pai, o Senhor ouviu esta oração. Tantas pessoas convidando Jesus, aceitando o chamado de Deus. Faz aquilo que não podemos fazer agora. Chama das trevas para a luz. Faz nascer de novo. Que a tua glória se manifeste nessa casa. Que pessoas possam receber o selo do Espírito e saírem daqui renovadas. Faz morada, abençoa, guia os passos. Deus, que os meus irmãos, a casa deles, as próximas gerações sejam abençoadas por essa decisão hoje nesse lugar. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia.
Aleluia. Nós vamos cantar essa canção. E depois, você que tomou essa decisão, terça-feira, marca aí na tua agenda. Você sai do trabalho, já vem para cá, 6h30, 7 horas. Nós temos um café. Para quem quer chegar na igreja, quem tomou a decisão de seguir a Jesus, nós queremos te abençoar, te dar um presente e te ensinar quais são os próximos passos nessa caminhada com o Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Vamos adorar a Deus.